amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje estou aqui para a gente dar continuidade na nossa história da mitologia grega. Hoje a gente vai falar sobre a Guerra dos Titãs. Então, roda a vinheta que a gente já vai conversar. E o assunto de hoje, galera, é a Guerra dos Titãs. Gente, no último vídeo que vocês assistiram aqui no canal, a gente falou o início da mitologia, a gente falou de Cronos. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E hoje a gente vai dar continuidade. Zeus não estava escondido dentro da sua avó, da Gaia. Nisso que ele cresceu, que ele treinou, que ele ficou forte, virou marombeiro, Zeus. Ele encontra a sua prima Metis, que foi ao seu encontro ao saber da sua história pela sua tia Reia, mãe de Zeus. E ali ela explica o que está acontecendo, como Cronos é um déspota. E ela é a deusa da prudência e da saúde. E aí ela chega no Zeus e fala qual que é o seu plano para destronar Cronos. Primeiramente, Zeus só queria sair na mão com Cronos e acabou. Ela, como uma deusa da prudência, vai dar prudência para ele, né? E aí eles começam a pensar num plano melhor, em como destronar Cronos sem ter muitas baixas. E dentro dessa conversa deles, eles começaram a gostar um do outro e ambos tiveram um relacionamento. Dentro desse relacionamento, gente, eles tiveram um plano. Primeira coisa, eles tinham que ter aliados. Dentro dos titãs, existiam aqueles que ficaram ao lado de Cronos, que eles não iam trair ele. E existiam aqueles que eram neutros, eles não queriam se envolver, não queriam problemas para eles, né? E aí eles pensaram, mas existem outros titãs que estão aprisionados dentro da Gaia. Então, para isso, ele tinha que entrar nas profundezas da avó dele para conseguir acessar o submundo e conversar com aqueles titãs que Cronos tinha aprisionado no Tártaro. Chegando no submundo, pessoal, não foi fácil entrar. Lógico que teria uma segurança, teria alguma coisa protegendo o Tártaro. Quando ele chega para abrir a porta do submundo, ali surge Campe, que era a protetora dos portões do submundo. Era uma mulher, ela era híbrida, ela era metade mulher e metade dragão. Dentro dessa batalha, Zeus ficou muito ferido, mas conseguiu matar Campe. Ele, muito ferido, ele abre as portas do submundo e lá já encontra os Ciclopes e os Hecatônquiros, que não eram pessoas assim muito gentis, né? Eles eram bem agressivos. Foram pra cima dele, mas antes disso ele faz aquele discurso de coaching, sabe, gente? Ele chega, olha pra eles e falam: irmãos, vocês que sofreram a injustiça de serem aprisionados por anos e anos pelo meu pai Cronos, eu venho falar a vocês que os meus irmãos estão nas profundezas do estômago dele também. Venham comigo e vocês conseguirão vingança. Aí todo mundo aplaude, chora, se emociona. Eles aceitam ajudar Zeus. Daí, eles começam a medir forças. O que os Hecatônquiros poderiam oferecer para Zeus e o que os Ciclopes poderiam oferecer a Zeus. Os Hecatônquiros, eles eram muito fortes, mas eram burros, gente. Eles não tinham muita mentalidade, eles só sabiam usar a força bruta. Os Ciclopes eram fracos, não serviam para a força bruta.
mas eram muito inteligentes. Apesar de ter essa cara que parece ser de burro, de ser bobos, não, eles eram muito inteligentes. E ali, dentro dessa conversa, eles falam que eles já tinham produzido uma arma para ir contra Cronos, só que nem os Hetacônquiros e nem eles próprios, os Ciclopes, conseguiriam manusear essa arma. Quem conseguiu manusear essa arma seria um deus. E aí Zeus pega a arma na mão, que virou um símbolo dele, que é o raio, gente. Quem produziu o raio de Zeus foram os Ciclopes. Daí, gente, os Ciclopes viram ferreiros de Zeus. Eles produzem mais e mais raios, faz um estoque de raios para Zeus. E aí vai para a segunda parte do plano que ele tinha com a Metis. Ele vai até a Metis e fala: eu preciso libertar os meus irmãos de dentro do estômago do meu pai. O que a gente vai fazer? Ela fala: vou produzir uma poção que vai fazer ele vomitar os seus irmãos. E aí ele fala: ah, então beleza, então produz aí que eu já vou lá e vou lutar com Cronos. Aí ela fala: calma, mas não é fácil assim, não vai demorar para ser produzida essa poção. E você acha que você vai conseguir entrar lá e lutar com seu pai desse jeito? E aí ele, pensando uma forma de ganhar mais tempo, conseguir entrar dentro onde os titãs moravam, Zeus vai lá, todo peitudo, aquele ego inflável dele, chega nas portas, invade o salão onde Cronos estava comendo com o seu primo Atlas, que é esse cara aqui, tá saindo da jaula, muito bombadão. O Atlas, ele praticamente só tinha força bruta também. E aí ele chega e fala: eu quero ajudar você de alguma forma. Ele se oferece para ser praticamente o trabalhador de Cronos, os Zeus. E aí Cronos olha para ele: nossa, que serzinho ridículo, né? Então vamos colocar ele como nosso faxineiro. E aí Zeus vira faxineiro dos titãs. E também saco de pancadas, porque eles faziam ele de saco de pancadas também. E aí ele vai conquistando a confiança de Cronos, Zeus. Começa a conversar, dá uns conselhos. Lógico, não virou um conselheiro dele, era um faxineiro, né? E aí nessa, Cronos solta para Atlas, ele estava ali limpando o chão. O Cronos solta para Atlas que aconteceu alguma coisa no submundo que abalou lá, para Atlas investigar o que aconteceu no submundo. E Zeus lá limpando o chão lá como uma diarista, né? E aí ele chega para Zeus, o Cronos, e fala assim: amanhã teremos uma festa. E nessa festa beberemos demais. Faremos uma competição de quem bebe mais. E aí Zeus pensou: tem um plano. Se a Metis tiver produzido a poção, dá para colocar dentro da bebida de Cronos, logo que ele seria o garçom nessa festa. E aí Zeus vai correndo até Metis, depois do seu horário de expediente, depois de ele bater o cartão lá do reino dos titãs. Ele vai correndo até a Metis e pergunta se a poção estava pronta. E ela diz: sim, está pronta. Aí ele vai até os Ciclopes e pergunta: o meu estoque de raios estão prontos? E aí eles dizem: está pronto. Aí ele fala: ah, agora é a hora, vamos atacar o Cronos. E aí começa aquela festa, todo mundo se bebedando. Atlas estava lá também, o primo de Cronos, logo também primo de Zeus. E aí eles estão se bebedando. Quando todo mundo está bêbado, Zeus põe a poção na bebida do pai. Cronos, quando bebe, começa a se sentir mal. E aí ele vomita os dois irmãos de Zeus, Poseidon e Hades. Cronos, vendo aquilo com desespero, Zeus chega no ouvido dele e fala: o seu reinado acabou, pai. E nisso todo mundo fica impressionado, vendo que Zeus era o filho de Cronos. E aí ele faz aquele discurso motivacional de novo, de coaching. Eu acho que Zeus era formado em coaching, falando de Cronos ser déspota, de ele ser um rei mau, que todos aqueles que iam contra Cronos, que seguisse ele nessa vingança. Apesar de muitos titãs
serem contra o que Cronos fazia, decidiram não ajudar. O único que se levantou para se aliar a Zeus foi Prometeu, o deus do fogo, e também ele que originou a primeira civilização do ser humano dentro da Terra. E aí eles saem correndo, com os titãs também saíram correndo atrás dele para atacar eles. Logo lá fora, os ciclopes estavam esperando Zeus e seus irmãos. Os ciclopes dão os trovões de Zeus para ele. Logo vendo Poseidon, eles dão o tridente de Poseidon. E para Hades eles dão o elmo da escuridão, que permite ele ficar invisível. E nisso, Zeus e seus irmãos conseguem fugir e os titãs foram para o seu lado. Nesse momento, gente, começa a Guerra dos Titãs. Fica os titãs ao lado do Cronos. O único que não foi Prometeu. E o time de Zeus era Hades, Poseidon, Prometeu, e depois surge uma deusa que se uniu a eles, que é a deusa Nike. Gente, uma curiosidade, que a marca Nike de tênis foi inspirada no nome dessa deusa, que é a deusa da vitória. E um outro deus se uniu a eles depois, gente, que é o Kratos. Gente, não é o Kratos do videogame não, que a gente conhece do God of War. Mas serviu de inspiração para esse Kratos, por causa que esse deus era muito violento e era conhecido por ser impiedoso. Com o time formado, eles vão atacar, e ali começa a Guerra dos Titãs, a Titanomaquia. E nessa guerra, Zeus mostra como ele é um líder. Ele começa a mandar os deuses a fazer algumas coisas, e na hora dos ataques, mesmo com as imprevisibilidades que tem dentro da guerra, ele consegue usar os seus trovões, ele usar a cavalaria que ele tem, a pouca cavalaria que ele tem, ele consegue dar muitas baixas aos titãs, até o momento que fica apenas Hades, Zeus contra Cronos e Atlas. Eu vou deixar um vídeo para vocês verem como foi essa guerra. Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. Acabando aí, pessoal, acaba o fim da guerra. Zeus condena os titãs que foram contra ele para o fundo do Tártaro. Cronos é aprisionado com correntes na pior parte do submundo.
E o Atlas, aquele bombadão que eu falei pra vocês, ele é condenado a carregar o planeta Terra, a Gaia, nas costas pela eternidade. Uma curiosidade que o livro Atlas é inspirado nele, por isso, por fato de ele carregar o planeta Terra nas costas. Daí, gente, Zeus escolhe o monte mais alto da Grécia para formar o Monte Olimpo, onde os deuses iriam morar. Existe esse Monte Olimpo, é o cume mais alto da Grécia. E lá, eles precisavam escolher quem iria governar cada parte do planeta. Os três irmãos, Zeus, Poseidon e Hades. Precisava alguém para governar o céu, alguém para governar os mares e alguém para governar o submundo. Que ninguém queria ir para o submundo, obviamente, porque todo mundo odeia o submundo. Logo, pelo fato da pessoa que fosse governar ali seria o líder do submundo e ia ser odiado. Não quer dizer que ele é o dono do mal ali, quem iria governar. Ele apenas iria controlar para que não houvesse guerras ali no submundo, para alguém não querer subir ao céu, aos mares, querer fazer um ataque. Ele iria apenas controlar. E aí, eles fazem um sorteio com pedras. Eles colocam pedras dentro de um saquinho. E Zeus, obviamente, com aquele ego inflado dele, ele não queria ir para o submundo. Então ele dá uma espiadinha, vê aonde está o céu e pega a pedra do céu. Poseidon também não queria ir para o submundo. Então ele dá uma espiadinha, vê onde está a pedra dos mares e pega a pedra dos mares. E logo, quando Hades vai pegar e vê que sobrou apenas a pedra do submundo, ele percebe que houve uma injustiça contra ele. Só que ele não conseguiria provar isso. Mas como ele tem esse senso de responsabilidade, ele assume a responsabilidade de governar o submundo. E ali surge um conflito entre os irmãos. Por esse fato dessa trapaça, Hades fica magoado com Zeus e com Poseidon, mas vai para o submundo. E daí surge a trindade dos deuses, pessoal. E é por aqui que eu vou encerrando o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer, a partir de agora, mitos gregos que foram surgindo depois dessa cronologia de deuses que eu acabei de contar para vocês. Se vocês gostaram, continue deixando aqui o like para divulgar o canal, pessoal. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, críticas, o que vocês querem ver nos próximos vídeos sobre os mitos gregos, ou algum mito grego que vocês querem que eu conte, para eu não esquecer e finalizar a série. Se você ainda não se inscreveu e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, que eu retribuo com muito conhecimento que com certeza vocês irão levar pela eternidade. Gente, também tem meu Instagram, Historiador Bastos, está aqui. Eu sempre ponho lá nos status algumas perguntas para vocês, se vocês querem ver tal coisa no vídeo ou não. Publico curiosidades históricas no feed. Então segue lá que vocês também estão ajudando a divulgar essas curiosidades e o canal também, pessoal. Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem em paz, se superem sempre e estamos juntos. Até mais, galera.